Bom dia a todos. Meu nome é Bianca, sou cardiologista pediátrico, faço parte do setor de ecocardiografia pediátrica e fetal do Hospital da Criança. Hoje o nosso tema do Clube do Artigo é sobre válvula mitral. Eu tentei abordar de uma forma mais sucinta a parte de alterações congênitas, né, de alterações anatômicas, e finalizar com uma avaliação funcional dessa válvula, para a gente saber interpretar e quais são os parâmetros úteis para a gente ter mais dados para poder classificar uma estenose ou uma insuficiência da válvula mitral, certo? Então, hoje o objetivo é a gente conseguir identificar essas principais anomalias através das principais cortes, né, do ecocardiograma e conseguir avaliar, então, funcionalmente essas válvulas, então, insuficiência, quanto à insuficiência e estenose, tá? Então, em relação às anormalidades congênitas da válvula mitral, são raras, né? A incidência é bem baixa. Em relação à estenose mitral, eu encontrei essa porcentagem de aproximadamente 0,6%. Em relação à insuficiência mitral congênita dessa válvula, é mais raro ainda. Não tem dados em porcentagem, né, dessa prevalência. E com relação ao acometimento do sexo, o masculino tem uma discreta prevalência incidência em relação ao sexo feminino, de 1,5 a 2 para cada um. É sempre importante a gente lembrar das anormalidades hemodinâmicas quando a gente está avaliando a válvula mitral, né? Então, condições de baixo débito, se a gente está com um paciente muito taquicárdico ou está com anemia, porque tudo isso vai influenciar na hora da gente fazer a nossa análise do Doppler dessa válvula mitral. Então, até mesmo a presença de comunicações interatriais, quando a gente tem uma estenose mitral, pode alterar ali o fluxo através dessa válvula e a gente tem uma interpretação errônea. Só fazendo uma breve consideração em relação à anatomia, ontem a gente até fez um caso, eu e a Fabi, de uma válvula mitral, e a gente estava olhando, lembrando, né, as partes desse folheto, lembrar que a válvula mitral tem um formato em cela, né, tem esses dois folhetos, e aí tem essa divisão. Essa é uma visão do eco transesofágico, e complementa bastante o estudo do ecocardiograma, né, principalmente o aparato subvalvar. Hoje em dia a gente tem o 3D que dá muito mais dados, mas é importante a gente lembrar e ter em mente dessa figura, né, para poder lembrar como é a válvula mitral e aí consiga classificar e saber aonde a insuficiência está, se ela está em relação ao folheto A1, A2, A1P1, enfim. Essa imagem para os residentes é muito importante. Agora, em relação à fisiopatologia, os livros trazem diversas formas de dividir as apresentações dessa válvula mitral. Essa divisão fisiopatológica, tanto no Talgueva quanto no Matias, é mais ou menos semelhante e traz exatamente assim. A gente pode ter por desenvolvimento anormal da válvula, que aí a gente tem fenda, estrada, válvula em paraquedas, o duplo orifício, ou com relação à sua funcionalidade, né? Então, quando tem uma função anormal, e aí ela se apresenta como insuficiência ou estenose. Lógico que essas condições de desenvolvimento normal podem ocorrer junto aí com alterações da função, né? Então, a gente pode ter duplas disfunções aí com lesões anatômicas, né? Então, a insuficiência mitral ainda ela pode ser classificada em primária, quando a gente tem uma doença intrínseca do nosso aparelho valvar, ou secundária, que acaba sendo por remodelamento regional ou global desse ventrículo esquerdo, sem que a gente tenha uma anomalia estrutural. E a estenose, que aí tem diversas causas, né? Então, lúpus, doença reumática e também doenças congênitas. Ainda em relação a essas lesões, tem como se fosse uma subclassificação de onde a gente tem essa lesão, ou seja, de onde que eu tenho essa alteração. Então, eu tenho uma displasia, essa válvula é displásica, ela é espessada, né? Então, a válvula mitral em paraquedas, o anel supravalvar mitral, ou não, eu tenho uma anomalia do aparelho tensor dessa válvula, que aí a gente tem o Stradlin, a válvula mitral em arcada. A gente vai falar de cada uma dessas apresentações separadamente. E anomalias de folhetos, né? Temos a válvula mitral imperfurada, fenda dessa válvula, duplo orifício valvar, prolapso da válvula mitral e hipoplasia do folheto posterior. Então, começando então pela displasia e hipoplasia, quando a gente fala o termo displasia, a gente está se referindo a uma válvula que ela é espessada, que os espaços entre as cordas tendíneas geralmente estão obstruídos, os músculos papilares são deformados, como a gente tem a válvula mitral em paraquedas, e associada com essa característica de displasia é a estenose mitral isolada congênita. Né? A estenose mitral isolada congênita, ela tem características.
né? E aí acaba fazendo com que essa válvula fique estenótica. Essas válvulas displásicas também podem ter duplas lesões, né? Então pode ser insuficiência ou estenótica ou ter ambas, tá certo? Melhores cortes para a gente avaliar essa válvula, então, é o eixo longo do ventrículo esquerdo, o eixo curto, o apical 4 câmaras, porque nesses cortes a gente vai conseguir definir bem o valvar quanto ao espessamento e mobilidade dessas estruturas. Pessoal, eu acho que tem alguém com o fone ligado. O áudio. Em relação ao Color Doppler, né, que é uma ferramenta que complementa do ecocardiograma, a gente consegue analisar, então, a aceleração desse fluxo no segmento proximal, quando a gente tem um anel supravalvar mitral. Por isso a importância da gente regular todos os parâmetros, escala, reduzir a nossa caixa, né, que a gente vem falando em todas as aulas, aí a importância de ter uma imagem de qualidade para ter uma avaliação melhor. A gente consegue avaliar quando esse fluxo de saída tem uma natureza fusiforme da cordoária, com múltiplos jatos, né, de saída dessa válvula, e também o eco 3D, que a gente vai ter uma melhor Tinha avaliação. combinado alguma coisa de passar pique no Gabriel antes de estudar? A gente falou isso ontem. A Tati me cutucou aqui, vocês vão estudar o Gabriel? Ele está precisando passar pique. Pessoal. Parece que um está vermelho, o outro está não sei o quê. Sim. Ela falou assim, dá um Carol, seu áudio está aberto. Não, tá bom, tá. Sim. Vamos comentar, sim. Acho que não é a Carol, acho que é a do Tia Lívia, não é? Tem alguém de anfitrião? O anfitrião consegue mutar o som. O anfitrião é no HCM, doutor. Não sou... A Patrícia está aí. A gente vai ter que deixar a Patrícia de responsável. Já avisei aqui na UTI. Okay. Obrigada, Cam. Bom, e a gente tem a ferramenta, né, o Eco 3D, que faz uma melhor avaliação dessas válvulas, principalmente quando a gente está falando dessas válvulas displásicas com alterações anatômicas na visão frontal e a partir da face ventricular. Praticamente todas as lesões que a gente vai falar, acho que o 3D está super bem colocado para avaliação das valvopatias. E aí a gente tem ainda dentro dessa displasia e hipoplasia, que a gente inclui a estenose mitral, né, que ela pode ocorrer quando toda essa válvula é hipoplásica, que é observado caracteristicamente quando um músculo papilar, geralmente o anterolateral, ele tem um tamanho reduzido em relação ao posterior inferior. Então, assim, ele pode ter essa assimetria ou pode estar ausente um deles, né? No caso aí, a gente tem a válvula em paraquedas, que a gente sabe que cursa com estenose. Então, como é o aspecto dessa válvula em paraquedas? Então, o aparelho tensor, né, tem aquele aspecto grosseiro, excêntrico, e insere-se em um único músculo papilar. Então, agora eu vou mostrar para vocês algumas imagens. Essa é do livro do Dr. Talguiva. A gente consegue ver o espessamento dos folhetos, né, dessa válvula. Foi descrita no livro como uma estenose mitral congênita numa visão subcostal. Então, para os residentes, né, só para se habituarem, né, o folheto anterior, folheto posterior, e a gente consegue ver esse folheto com hiperrefringente bem espessado. Agora, num eixo longo, essa imagem de um paciente nosso, a gente consegue ver a abertura reduzida, né, a via de entrada bem pequena, jogando no Z-score, deu um Z-score bem reduzido, e a gente, através do fluxo que a gente acabou de falar do mapeamento em cores, a gente consegue ver exatamente o ponto onde começa a ter nosso mosaico, que está acelerando a passagem do jato, né, exatamente no ponto onde a gente observa essa entrada reduzida, certo? Essa próxima imagem num 4 câmaras, né? Então, os cortes realmente que eu acabei de falar, que a gente consegue ver, ter uma visualização melhor dessa válvula. E a gente também, com a ferramenta do mapeamento em cores, a gente consegue ver exatamente o ponto onde está começando aí ficar acelerado, né? Bem a nível do aparato valvar. Um exemplo de válvula mitral em paraquedas. Nesse eixo longo, a gente já consegue ver o aparato bem espessado, né, indo em direção aqui para a parede livre do ventrículo esquerdo. A gente vê esse aspecto grosseiro que chama a atenção. E aí, num eixo curto, a gente é o mesmo paciente, tá? Também do nosso serviço aí, um paciente com válvula mitral em paraquedas. Tinha outras alterações associadas,
mais válvula aórtica bivalvulada, enfim, tinha outras características, mas eu trouxe para a gente ver ele se inserindo em um único músculo papilar, né? Bem característico a imagem aí no eixo curto, para ninguém esquecer. Ainda em relação à displasia e hipoplasia, a gente tem um anel supravalvar mitral, né, que é um espessamento concêntrico do endocárdio atrial esquerdo, imediatamente acima da junção. Então, a gente vê uma entradinha, eu vou mostrar uma imagem para vocês, que dá para ver não tão claramente quanto o eco 3D, a gente conseguiria mais informações e até o eco transesofágico, mas você consegue suspeitar junto com o mapeamento em cores, porque você já vê uma aceleração do fluxo um pouquinho antes do anel valvar. Então, a janela do eixo longo e o apical 4 câmeras são as janelas mais ideais para a gente fazer essa avaliação. Avalia com color Doppler, como eu falei, e na maioria dos casos ocorre em associação com displasias dessa válvula, tá? Eu coloquei aqui essa bolinha, dá para acompanhar onde ele mostra o anel, né? São dois pontinhos bem pequenininhos, assim a gente consegue ver. Tá? E aí a gente vê onde está acelerando. Agora, em relação às anomalias nos folhetos, a gente tem um espectro de apresentação, né, de anomalias nesses folhetos, e o extremo dela é a válvula mitral imperfurada, que faz parte aí da síndrome do coração esquerdo hipoplásico, juntamente com atresia aórtica. Cursa geralmente também, quando a gente tem essa apresentação de válvula mitral imperfurada, anomalias das junções ventrículos arteriais, principalmente aí a que mais incide a dupla via de saída do ventrículo direito. E quando a gente tem a aorta se originando do ventrículo esquerdo, lógico, a gente tem uma comunicação interventricular que ela pode ter morfologia diversa. Em relação à fenda, quando ela tem uma causa primária, então a gente vai ter, né, cursar com uma insuficiência. O folheto afetado da fenda, ele é displásico, com as bordas dobradas e espessadas. A característica, isso a gente usa, né, para diferenciar a fenda relacionada ao defeito do septo atrioventricular e a fenda, quando ela é isolada, sem outras alterações da junção atrioventricular. Então, quando eu tenho uma fenda isolada e eu adquiro aquela imagem do eixo curto, eu vejo que essa fenda está olhando para a minha via de saída do ventrículo esquerdo. E, frequentemente, esse tipo de fenda vem associado com uma comunicação interventricular, que pode ter desvio posterior do septo e causar obstrução da via de saída. Por isso, a importância da gente avaliar o trato de saída e pesquisar essas obstruções. Um exemplo de válvula de fenda isolada da válvula mitral, então a gente consegue ver já aqui a válvula aórtica nesse plano, e no ponta da seta, exatamente onde tem a fenda dessa válvula mitral. Só repetir mais uma vez para vocês. Então, bem na ponta da seta, a gente consegue ver a descontinuidade aqui do folheto anterior, né? Fica numa boquinha aberta aqui, olhando para a via de saída do ventrículo esquerdo. Outro caso de fenda, mas agora associado a uma transposição de grandes artérias, então a gente vê aqui também um vaso saindo, outro, e é bem onde está esse círculo, a gente consegue ver a falha e a fenda dessa válvula. Em relação ainda sobre a anomalia nos folhetos, a gente tem o duplo orifício valvar. O mais comum é quando ocorre, né? O apêndice do tecido valvar, ele vai se estendendo em direção ao folheto posterior, anterior e posterior e divide em dois componentes esse orifício. Mas a gente tem, mais raro, mas pode ocorrer quando esses dois orifícios têm todas as estruturas de uma válvula mitral. Então, eu tenho duplicado toda essa estrutura valvar. É muito mais raro e quando presente, a gente observa quando tem associações com cardiopatias, como atresia tricúspide e ventrículos com dupla vias de entrada. A janela ideal para avaliar esse duplo orifício é o subcostal eixo curto e o apical 4 câmaras. O apical 4 câmaras porque através do color a gente consegue ver esse fluxo entrando na via de saída e saindo, na via de entrada, perdão, e na saída. E com a ajuda do color Doppler a gente consegue ver melhor essa alteração. Então, essa é uma imagem num eixo curto, né, o ventrículo esquerdo, e a gente consegue ver aquele padrão que a gente vê a boquinha de peixe, né, contínuo, o folheto posterior do folheto anterior, a gente não tem aquela característica, a gente vê exatamente dois olhinhos aí, né. Bem bonita essa imagem. Aqui num eco fetal, só para exemplificar também,
bem na ponta da seta, a gente consegue ver as duas bolinhas exatamente igual o vídeo anterior. Então, a gente consegue ver, né, num eixo curto, é que o bebê não para, né? Mas a gente consegue ver aí as duas válvulas, né, os dois orifícios. A hipoplasia do folheto posterior geralmente vem com a insuficiência mitral congênita por uma falha de coaptação, né? Então, eu tenho hipoplasia desse folheto, tenho, consequentemente, uma insuficiência mitral por não desenvolvimento desse folheto posterior, e aí já nasce com essa insuficiência e aí a gente tem essa falha de coaptação. O 3D eu coloquei também que é útil para a gente poder avaliar o grau de mobilidade e a extensão desse jato regurgitante. Eu não tinha uma imagem, né, mas eu coloquei só para a gente exemplificar como ver essa falha de coaptação. Então, aqui num corte parasternal, eu coloquei esse círculo para a gente ver. Então, exatamente no ponto onde ela teria que se coaptar, a gente vê que fica um buraquinho, uma falha no centro. No próximo vídeo, a gente vê com o color, consegue ficar melhor exemplificado, então, essa falha de coaptação. Então, o jato sai exatamente dessa região onde a gente não vê o encontro desses folhetos. Esse caso é de uma menina com febre reumática, a gente consegue até ver esse folheto posterior bem curto e o aparato subvalvar bem espessado, uma mobilidade bem reduzida. A gente acaba vendo até aquela característica do taco de hóquei, né, do folheto anterior. E o prolapso da válvula mitral, né? O prolapso da válvula mitral, quando o folheto afetado, então ele se apresenta espessado, com transformação mixomatosa na sua face atrial, presença de dilatação anular. Os critérios, né? A gente vai falar mais para frente para prolapso da válvula mitral, eu vou mostrar para vocês como a gente faz para avaliar. E lembrar que por que a gente tem esse prolapso, né? Ocorre na patogênese envolve, então, aumento da camada esponjosa, alterações do colágeno, aumento do glicosaminoglicano e rompimento desse arcabouço fibroso, que leva à destruição desse núcleo fibroso da válvula, que é o fator essencial para ocorrer essa lesão. E aí a gente tem o prolapso da válvula mitral. Então, essa é a fisiopatogênese do prolapso da válvula. Lembrar que tem várias associações e vários estudos em relação a síndrome cromossômicas e genéticas associadas. Lembrar da associação com síndrome de Marfan, né, que a gente vê com mais frequência. Então, no eco 2D, o que a gente vai observar? Então, o arqueamento dessa válvula, ela vai ultrapassar a junção atrioventricular e o tanto que ela passa tem que ser acima de 2 milímetros do plano valvar. O corte ideal para avaliar é o parasternal eixo longo ou o 3 câmaras. E no eco transesofágico, achei bacana essa orientação, né, de a quantos graus a gente vê cada folheto. Então, eu trouxe para vocês, porque aí a gente consegue dar mais detalhes para quem vai fazer a correção dessa valvoplastia, enfim, a redução desse anel, para saber exatamente qual parte do folheto está sendo acometida. Então, aqui é uma imagem só, então a gente passa uma linha reta no plano valvar e a gente vê que o folheto ultrapassa essa linha da junção atrioventricular e essa distância do nível do anel valvar ao folheto é maior do que 2 milímetros. E aqui, só para exemplificar, não é um prolapso muito, né, que chama muita atenção, achei até bem discretinho, mas eu peguei do livro do Dr. Tal Geva e a gente consegue ver que realmente esse folheto, mais até um pouquinho no meio desse folheto, dos dois folhetos, a gente consegue ver que ele faz um abolamento, mas o posterior me chama mais atenção. Em relação ao aparelho tensor, então, a gente também tem a válvula mitral em arcada, que embriologicamente, né, é pela persistência do miocárdico. Então, quando a válvula está sendo formada, os músculos papilares, depois que ocorreu a formação do coxinha endocárdico, o miocárdio faz parte desse processo, então ele sofre apoptose e aí a gente tem todas essas estruturas formadas. Quando eu tenho persistência desse miocárdico nessa região, a gente tem a válvula mitral em arcada, ela fica como se fosse um espessamento do músculo, né? Ela fica toda espalhada, um grosseiro mesmo, naquela imagem do eixo curto. Então, a característica, né, é a extensão desses músculos papilares diretamente às bordas do folheto. O straddling da válvula mitral, eu não tenho imagens da arcada, tá, gente? Por isso que eu não coloquei.
O straddling da válvula mitral, então, o folheto anterior, ele vai se inserir através de um defeito do septo ventricular anterior, e aí ele pode se inserir tanto no topo da crista do ventricular, quanto na face direita desse septo, ou no músculo papilar do ápice do ventrículo direito. Então, ele vai cruzar a CIV, né? Então, quando for fazer a correção, a gente tem todos esses aparatos subvalvares cruzando ali, então não tem como cortar. Então, a gente acaba, geralmente, essas cardiopatias indo para univentriculares, né? Por conta dessas inserções anômalas, que a gente chama de straddling. Então, ela vai ocorrer mais frequentemente, então, em corações que têm anomalias da junção ventricular arterial, como quando a gente tem defeito do septo com transposição ou um ventrículo com dupla via de saída. Nessa imagem, um eixo curto, né, no subcostal, a gente consegue ver, então, os dois vasos saindo aqui, né, as duas válvulazinhas estão bem na porção superior aqui da imagem, né, uma dupla via de saída desse ventrículo direito, e a gente vê inserções dessa cordoalha no topo desse septo, bem no topo da septa. Outro caso associado com transposição de grandes artérias, e aí a gente vê o cruzamento dessa válvula no septo interventricular também. E agora, a parte anatômica terminou. Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre as anomalias que eu coloquei, também pode interromper e perguntar. Alguém quer falar alguma coisa? Ô, Bi. Oi. É a Fabi. Bom dia. Oi, pode falar. Eu tenho uma dúvida em relação à válvula mitral em paraquedas. Ela tem que ser exclusivamente um músculo papilar único, ou se eu tiver, por exemplo, um póstero inferior menor, com um mais predominante, que a gente vê naquele aspecto no parasternal eixo longo, parecendo um paraquedas, sim, mas na verdade não é um único. Eu poderia nomear como paraquedas? Válvula em paraquedas, ele tem que se conectar em um único músculo papilar, né? Porque você pode ter assimetria. Às vezes você tem um muito hipoplásico e um pouquinho mais desenvolvido, que é onde ele se insere. Inclusive, tem imagens, ontem revisando vários estudos, eu consegui ver, alguns ficam muito hipoplásicos, você vê que não tem nada ligado ali naquela, né, porque ele ficou bem hipodesenvolvido, e estão todos ligados nesse único músculo papilar. Tá, entendi. Você pode até ver o músculo, mas não pode ter nenhuma cordoalha inserida nele. Inserida, porque ok, eles tá bom. São inseridos em um único músculo. Entendi. Obrigada, Bi. Nada. Então, bom dia, Bialis, tudo bem? Bom dia, tudo bem? O straddling é só do folheto anterior? Do folheto anterior. Só, tá. Folheto anterior. Só isso? Só isso. É que eu não sabia se o posterior também podia passar para o outro lado. Não. Bom, então, em relação à estenose, o que a gente vai avaliar, né? É importante avaliar a anatomia, mobilidade dessa válvula, o grau de calcificação, muito útil, né? Na fase dos adultos, utilizam bastante. Eu vou mostrar para vocês o score de Winks, que é utilizado para avaliar essas características anatômicas. E aí, os outros parâmetros para a gente classificar o grau dessa estenose, em leve, moderado ou grave, né? Então, aí a gente tem o gradiente médio, pressure half time, a dimensão do átrio esquerdo, avaliar a presença de CIA e de foramioval, porque a gente pode ter alteração, então, do fluxo que está passando por essa válvula, e também a pressão da artéria pulmonar faz parte dessa avaliação da estenose mitral, porque quanto maior a estenose mitral, maior a chance de ter sinais de hipertensão pulmonar, certo? Então, o score de Winks, acho que é até um pouco novo para o pessoal da congênita, né? Porque a gente não utiliza isso com frequência, na verdade. Então, ele avalia 4 características dessa válvula, então, quanto à mobilidade, quanto ao espessamento, a calcificação e o espessamento subvalvar, e aí tem todos esses graus, então, conforme as características, a gente vai dar uma nota que vai de 4 a 16 pontos, e por que ele é útil, né, principalmente aí para os adultos? Porque tem como indicar a valvoplastia dessa válvula, e a valvoplastia percutânea por balão. E quando esse score é acima de 8, o prognóstico, o resultado é ruim. Então, ele ajuda a nortear quando tem que indicar, assim, um momento, eu vou indicar, mas o score é ruim, acho que o resultado não vai ser bom. Então, eles consideram esse score aí na hora de indicar esses procedimentos. Essa é uma tabela da American Heart.
E ela coloca todos os parâmetros, né, que a gente deve fazer para avaliar a estenose, porque às vezes a gente não pode se basear em um único parâmetro, então só no gradiente médio, lembrar de todas aquelas alterações hemodinâmicas que eu falei que podem alterar a nossa interpretação. Então é importante a gente ter o maior número de informações sobre essa válvula, então o maior número de parâmetros, para daí classificar em qual grau de estenose eu tenho, tá? Então eu vou falar de cada um desses à frente. Então, com relação à estenose mitral, como a gente adquire? Então, no 4 câmaras, eu adquiro o fluxo de via de entrada, passo um contínuo através dessa válvula, eu uso, né, o Doppler contínuo, gero a minha curva de fluxo de entrada pela válvula mitral e faço, então, o traçado, né, contínuo do trace desse fluxo. E adquiro o gradiente médio. Eu trouxe 2 exemplos aí do nosso serviço, né, para a gente observar em relação a números. A gente sabe que a classificação até 5 é leve, de 5 a 10 é moderada, acima de 10 é importante. Então, aqui a gente faz uma média sempre de 3 batimentos consecutivos, e aí a gente deixou aí como uma média de 5, e classificou como uma estenose mitral discreta. Mesma coisa para a estenose importante, aqui a gente já vê gradientes muito maiores, né, então 9, 11, 11, e aí a gente classificou como uma estenose mitral importante. Então, é importante para os residentes que estão fazendo e treinando lembrar que, assim, um batimento só isolado não é o ideal, né? O correto é fazer sempre 3 batimentos consecutivos e fazer a média desses 3 batimentos. Essa todo mundo conhece, né? Aquele folder da ACE, e aí essa tabelinha aqui embaixo é essa classificação, então com relação ao gradiente, qual é a classificação, e aqui ele já coloca outros parâmetros também que a gente avalia para classificar. Em relação à planimetria, é bem questionável sobre a planimetria, né, principalmente na congênita, que as válvulas são bastante alteradas em relação à sua geometria. O ideal é o eco 3D para fazer uma planimetria mais adequada, porque essa válvula não é em um único plano, certo? Mas, para aprendizado, a gente faz a planimetria das bordas internas, então eu estou aqui num eixo curto, meu ventrículo esquerdo, minha válvula mitral, né, em diástole, aberta, e aí eu faço no plano interno dessa válvula. Ainda para calcular essa área da válvula mitral, a gente tem a equação de continuidade. A planimetria é uma coisa e a gente tem a equação de continuidade, que é uma outra forma da gente avaliar essa área. Ela parte do princípio de conservação de massa, ou seja, o fluxo que passa pela mitral tem que ser igual ao fluxo que passa pela válvula aórtica. Então, para eu conseguir definir qual é essa área mitral, eu vou adquirir o VTI da via de saída, o diâmetro dessa via de saída, então eu vou fazer a área de secção transversa dessa via de saída e dividir pelo VTI da minha válvula mitral. Eu vou ter, então, essa área da válvula mitral por equação de continuidade. Em relação ao pressure half time, então, é o tempo que o gradiente de pressão leva para cair a metade do seu valor inicial, então, onda E e onda A, então ela dá um pico, e aí o quanto ela, né, o tempo que ela demora para fazer essa queda. Lembrar que quando a gente tem uma onda E bimodal, ou seja, que faz essa incisura, a maioria dos aparelhos, eles já vêm automaticamente com essa ferramenta de colocar no meio, né? Exatamente onde é aí a metade, onde o gradiente cai para a metade. E aí, quando cai nesse ponto, quando a gente tem essa bimodal, a gente não pode interpretar dessa forma, né? Então, a gente tem que ir lá e mudar e colocar exatamente onde é o ponto. Então, só para mostrar onde é o correto para fazer essa interpretação, tá? Para adquirir essa imagem, a gente faz, então, um Doppler contínuo do fluxo da válvula mitral. Bom, sobre estenose era isso que eu tinha para falar para vocês. Lá na frente tem uma tabela com todos os parâmetros, né, para a gente falar aqui se é leve, moderado ou importante. Em relação à insuficiência, o que a gente vai avaliar, então, para classificar a nossa insuficiência? Então, é importante a gente adquirir a dimensão do átrio esquerdo e do ventrículo esquerdo, porque são bons indicadores de insuficiência. Lembrar que a dimensão diastólica e sistólica é útil para indicar a cirurgia, tá certo? E a insuficiência primária, como ela é muito rara em lactentes e crianças menores. Então, quando a gente está diante de casos com uma insuficiência que chama atenção, a gente precisa pesquisar as anomalias de coronária. Tá?
Em relação ao padrão de fluxo venoso pulmonar, é um outro parâmetro que a gente utiliza para avaliar o grau de insuficiência mitral. Então, o que acontece com aquela curva sístole, diástole e a onda R de reversa, né? Então, a gente vê que o fluxo reverso sistólico, a gente vê esse fluxo mais evidente, né? Esse fluxo reverso sistólico nas veias pulmonares, que é compatível com insuficiência mitral significativa. Mas a ausência desse parâmetro não exclui o fato dessa mitral ser importante ou não, tá? Então, às vezes eu não encontro por outros motivos, né? Por outras alterações hemodinâmicas, então ele não exclui. O fato de eu não encontrar não quer dizer que não é, tá? Então, uma limitação é a disfunção diastólica, porque a gente já tem um aumento aí da pressão do átrio esquerdo, e aí isso atrapalha na interpretação. O perfil do jato regurgitante, então a gente vai ver numa imagem mais à frente, né? Quanto mais denso, né? A gente sabe que quanto mais denso uma curva, mais branquinha, digamos assim, a gente sabe que é mais significativa essa insuficiência. A dominância da velocidade da onda E mitral é sugestiva de insuficiência mitral grave. A única limitação também é a disfunção diastólica. A nossa ferramenta de Doppler colorido, então, vai ajudar a gente a avaliar o ponto dessa insuficiência, e aí a gente consegue, né, fazer a vena contrata, que é a porção mais estreita desse jato regurgitante, que é expresso em números, e aí até 3 é leve, de 3 a 7 é moderada, e acima disso é importante. Então, é mais uma ferramenta, né? Lembrar que o eco 2D ele pode sub- ou superestimar, porque aí tem todo quem está fazendo, né? E o ajuste desse aparelho, o ajuste do color, enfim. Então, tem que tomar cuidado com essa vena. Nunca avaliar ela como única absoluta, porque às vezes só faz isso e aí classifica, isso não pode, tá certo? Em relação ao mapeamento de fluxo, ele está medindo a velocidade e não o volume, então é importante a gente utilizá-lo para nos guiar. E lembrar que quando a gente tem efeito coanda, a gente tem um impacto sobre o tamanho real dessa insuficiência. E aí, aqueles parâmetros que às vezes a gente usa, ele se espalha esse jato na parede livre do átrio esquerdo, e isso pode atrapalhar, principalmente quando a gente quer avaliar a área regurgitante e a área do átrio esquerdo. Então, a gente tem que tomar cuidado com quando a gente tem esse efeito coanda da válvula. Em relação à variação quantitativa ainda da insuficiência mitral, com o pulsado, a gente vai adquirir, então, esses parâmetros que vão servir também para classificar o grau dessa insuficiência. Então, eu tenho a fração regurgitante, que é gerada a partir do meu volume regurgitante. Eu vou mostrar para vocês a fórmula e como a gente adquire, é simples. E a área do orifício efetivo regurgitante. Então, calculando o volume sistólico da mitral e da aorta, a diferença entre esses dois vai me dar o volume regurgitante. A única limitação é o cálculo dessa área transversa, que nem sempre fica tão fidedigno. Então, em relação ao que eu falei para vocês da área ficar densa, a imagem está pequenininha, mas a gente consegue ver que o jato, né, o azul vai até o teto do átrio esquerdo, e a curva da insuficiência, né, bem densa, né, que eu falei, bem branquinha, para vocês entenderem. Mas aí você consegue ver que realmente é uma insuficiência significativa. A avaliação da onda E, essa imagem eu peguei do Matias, que eu não tinha achado uma bacana. Então, eu faço a velocidade, né, de pico dessa onda E. Quando ela tá, o normal é até 1,5. Quando ela está acima de 4 a 6, é compatível com insuficiência mitral importante, desde que outros parâmetros hemodinâmicos não estejam presentes. E aqui, só para exemplificar a onda vena contrata, eu fiz o círculo, mas tem a setinha, que é exatamente do ponto onde inicia e onde a gente vê o mapeamento de cores. Em relação ao volume regurgitante, então, como é que eu faço? Eu adquiro separadamente o volume de saída do ventrículo Fica aí na esquerdo. sala, que eu vou buscar a criança. Tu pode ir comigo? Vamos lá. Então, eu adquiro o volume da via de saída do ventrículo esquerdo e o volume da... Ela pediu para vir trazendo essa maca. Primeiro. Então, eu Eu faço... trouxe o peixe também. Não. Pode ser o peixe, chefe? Quem que tá falando assim? Eu acho que é o Antônio residente, não é? Eita. Pelo sotaque, ou é ele ou é o Francisco, então... Ou a gente tá tendo alguma mais audiência da região Nordeste. Perdão, né? professor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Perdão aqui, eu desativou.
Vamos lá. Então, como que eu adquiro o volume de cada um? Eu faço o VTI da minha curva do fluxo da saída e faço a área de secção transversa dessa via de saída, né? Então, π vezes R ao quadrado, isso a máquina dá, e faço a mesma coisa. Adquiro o VTI da válvula mitral, faço a área da válvula mitral e isso vai me dar o volume. Conseguindo os dois volumes, eu faço um menos o outro e a gente vai ter o volume regurgitante. Aqui está multiplicado porque quando eu adquiro a fração regurgitante, que é a interpretação em porcentagem do volume regurgitante, é só multiplicar por 100. Então, eu faço válvula mitral menos válvula aórtica, volume mitral menos volume aórtico, dividido pelo volume mitral e multiplico por 100, eu vou ter isso em porcentagem. Em relação ao PISA, que é a área de superfície de isovelocidade proximal, é um método para a gente calcular a área do orifício regurgitante, e aí a gente depois faz essa outra fórmula para ter a área do orifício regurgitante. Então, a gente faz esse para adquirir esse, né? Então, o PISA, como que eu adquiro a imagem do PISA? Eu preciso achar a área de convergência, onde muda a minha cor, tá? Então, vocês estão vendo aqui tá amarelinho, exatamente aqui se torna azul. É esse o ponto que a gente vai adquirir. Como eu faço isso? Primeira coisa, eu preciso pegar um apical de 4 câmeras, ajustar a minha imagem, dar zoom aonde eu quero estudar, e aí eu vou, na onde a gente mexe na escala, nesse coloridinho que a gente aumenta, sempre aumento o de cima e o de baixo, certo? Também tem como a gente alterar a linha de base. E aí eu vou colocar a minha linha de base em direção à minha porção azul, em torno de 40, tá? Então vai ficar bem assimétrico essa divisão, a gente vai ter aquele risquinho bem para o lado do azul, em torno de 40. E aí eu vou ligar o meu mapeamento em cores e vou adquirir exatamente uma imagem assim, tá? E aí no ponto de transição, né, onde a primeira mudança de cor para o azul é onde é a minha área de convergência, tá? Então, a gente faz essa medida a nível valvar até essa região onde fica azul e eu adquiro o meu PISA. E aí, adquirindo o PISA, eu vou fazer essa formulinha, né, que é para calcular a área do orifício regurgitante. Os aparelhos têm. Então, 2 vezes π, o PISA, né, que a gente vai adquirir, que é o R ao quadrado, vezes, a gente vai multiplicar pelo o que a gente vai adquirir aqui, certo? A gente alterou a linha de base, que é o PISA, e dividir por essa curva da insuficiência mitral, mas a gente só vai pegar o pico, a gente não vai fazer o VTI nessa fórmula, a gente só vai fazer o pico da velocidade dessa insuficiência mitral, tá? E aí a gente vai ter a área do orifício regurgitante. Outro parâmetro é a área do orifício, a área do jato em relação à área do átrio esquerdo. Então, eu faço a área do meu jato regurgitante e faço a área do meu átrio esquerdo. E aí faz essa relação, a máquina também vai dar. O aparelho, né? E aí, por último, a gente faz a classificação depois de ter adquirido todas essas informações, esses parâmetros, né? Então, a área do jato pela área do átrio esquerdo, que é expressa em porcentagem. Alguns livros vêm expressa em quadrado. Então, vem menor que 0,2, de 0,2 a 0,4, maior que 0,4. A vena contrata, que foi o que a gente mostrou para vocês. Então, a avaliação da região onde tem na junção atrioventricular, onde começa, então, o ponto inicial de insuficiência. O volume regurgitante, a área do orifício regurgitante. Então, por isso a importância de adquirir os dois parâmetros, tá? E a fração regurgitante, que vem a partir do volume regurgitante que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Essa é do livro do Matias, vem mais informações numa tabela só, e aqui o da American College, só colocando alguns outros parâmetros, né, úteis aí para a gente classificar. Então, só aqui ele utilizou a vena, a área do orifício regurgitante, o volume regurgitante. Com esses 3 a gente também consegue classificar, tá certo? E por último, eu trouxe algumas imagens para a gente avaliar e ver como é as insuficiências, né? Como a gente vê isso no eco, principalmente aí para os residentes, tá certo? Então, esse também é um paciente nosso, tinha dupla lesão dessa válvula, né? Era uma válvula estenótica e com insuficiência, tinha também comprometimento da válvula aórtica, a gente vê um ventrículo esquerdo e um átrio esquerdo um pouco dilatado e uma insuficiência importante, né? Só de observar, mas essa avaliação subjetiva, ela isolada não serve, tá? Então, mostrando para vocês, mas é importante a gente ter todos os parâmetros.
Outro para vocês verem no apical 4 câmaras, e aí aqui a gente consegue ver o efeito coanda, ele se espalhando aqui na parede, tá vendo? Ele vem para cá, isso pode atrapalhar na hora de fazer a interpretação. Quando joga no par external eixo longo, às vezes a gente consegue ver até melhor isso. Outro caso também, bem semelhante, né? O para onde o jato está indo com aquela outra imagem. E por último, só para ilustrar para vocês, quando a gente classifica em insuficiência mitral importante, né, todos esses parâmetros juntos são mais fidedignos, né? Então, eles vão sugerir mais a insuficiência mitral importante. Então, quando eu tenho falha de coaptação, minha onda E tem uma velocidade mais aumentada. Aqui ele colocou 1.2, mas a maioria dos livros e American Heart coloca 1,5. O fluxo sistólico reverso nas veias pulmonares, tá certo? O PISA, o ERO é a área de regurgitante, né, a área do orifício regurgitante, só que em inglês, e o volume regurgitante, a vena contrata, a área de refluxo que a gente acabou de avaliar, e o aumento das câmaras esquerdas.